Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. É uma alegria estar aqui e dar continuidade à nossa série Fundamentos da Nossa Fé. E o nosso assunto hoje é o pecado. O que a Bíblia ensina acerca do pecado? O que podemos aprender nas Escrituras Sagradas acerca do pecado? No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus, o seu Criador. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, dizem: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10, depois de haver desobedecido a Deus e comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós percebemos um outro momento de Deus com o homem, onde se lê assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 7:29: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Deus então criou o homem perfeito, em perfeitas condições de manter comunhão com ele, mas o homem se afastou da presença de Deus. O homem cedendo à tentação de Satanás, num ato de livre desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim ele perdeu a comunhão com Deus e ficou separado de Deus a partir da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7 nos mostra o relato em que o homem foi tentado e cedeu à tentação. Diz assim a palavra de Deus: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O caráter de Deus, a credibilidade de suas palavras, suas motivações foram colocadas em dúvida. E tanto a mulher como o homem escolheram desobedecer a Deus, escolheram não confiar em Deus, escolheram o caminho da dúvida, da desconfiança,
escolheram não manter a fé no seu Criador. Em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 19, lemos assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. E Romanos capítulo 3, versículo 23 sintetiza a questão desse jeito: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em consequência da queda dos nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. Salmos 51, versículo 5, diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Isaías 53, versículo 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, nós lemos: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todo pecado é cometido contra Deus, contra a sua pessoa, contra a sua vontade e contra a sua lei. Salmos 51, versículo 4, o salmista reconhece isso, dizendo a Deus: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. O mal praticado pelo homem ofende a Deus, mas também atinge o seu próximo. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim:
Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve: quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. João capítulo 3, versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz: deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 dizem: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O pecado atinge a todos nós. Ser pecador não é ser pior do que o próximo. Deus não nos mede comparando uns com os outros. Ele nos compara com o projeto que ele fez para nós vivermos. E se você não está vivendo o projeto que Deus projetou para você, se você não está na altura que Deus estabeleceu para você, e a medida da nossa perfeição é o próprio Deus, Jesus disse, Mateus 5,48, sede vós, pois perfeito como é perfeito o vosso Pai. Se nós não estamos atingindo isso, somos pecadores. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. E não adianta você ficar tentando justificar-se, comparando com os outros, porque não é assim que Deus mede você. Deus olha para você se você viveu o que ele sonhou para você. Se não viveu, falhou. É pecado, é errar o alvo, é falhar. Por causa disso, Deus viu que ninguém poderia salvar-se a si mesmo, então ele enviou seu Filho Jesus Cristo para viver como homem tudo aquilo que o homem deveria viver para agradar a Deus. E Jesus disse: o Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus agradou o Pai 100%. Jesus morreu pelos pecadores. Eu posso, pela fé em Jesus, ser perfeito aos olhos de Deus, porque Deus me olha em Cristo. Você pode ser perfeito aos olhos de Deus se você estiver em Cristo, porque em Cristo todos os nossos pecados são perdoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus nos olha em Cristo e nos vê como perfeitos por causa da graça operando na nossa vida. Você já recebeu essa graça na sua vida? Você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Pastor, eu estou indo na igreja, eu não perguntei isso. Eu perguntei se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Eu aceito Jesus desde que eu nasci. Também não estou te perguntando isso, eu estou te perguntando se em um momento você entendeu quem é Jesus, o que ele fez por você
E se você tomou uma decisão de dizer: Jesus, eu recebo o que o Senhor fez por mim, eu te recebo como meu Salvador, eu sei que o Senhor morreu por mim, sei que o Senhor ressuscitou, sei que o Senhor está vivo e eu quero te receber agora, aqui na minha vida, para ser o meu Salvador, o meu Mestre e o Senhor da minha vida. Faça isso, abra seu coração para Jesus, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Você pode dizer para Jesus agora, dizer a Ele: Jesus, entre agora no meu coração, perdoe os meus pecados, faça de mim uma nova pessoa, eu te recebo como meu Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado com esta palavra, compartilha com seus amigos, pelo menos 3 amigos. Não seja egoísta de guardá-la só para você. Eu sei que você deve ter pelo menos 3 pessoas que seriam abençoadas ouvindo essa palavra. Compartilhe. Curta aí a mensagem no canal. Se você quiser fazer um comentário, faça um comentário. Os seus comentários podem me ajudar a comunicar de maneira cada vez melhor a palavra de Deus neste canal. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.